Amém? Pai do Senhor, Pri. Então, esses são meus atos proféticos. Para quem tem dúvida aí, o que é os atos proféticos? Mais alguém quer falar dos atos proféticos? A gente vai começar orando, para a gente não demorar muito, para não ficar muito tarde, né? A gente tem oração da madrugada às 3 horas. Amém? Mas ninguém não? Então, vamos orar para a gente começar, e a Pri já vai ler o capítulo 2, para depois a gente orar no final. Você já pega aí o seu caderninho, sua caneta, para você anotar as chaves que o Senhor vai nos dar nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar? Ó meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te entregar a minha vida, a vida de cada mulher que se encontra aqui nesta campanha de oração pelo esposo. Nesses 30 dias, estamos no dia 2. Que o Senhor venha renovar nossas forças, nos fortalecer, Senhor. A gente sabe que o inimigo não brinca, e quando a gente se posiciona numa campanha, ele se levanta, ele usa as pessoas que a gente ama, que é o nosso esposo, para nos afrontar, para nos desanimar. Mas eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus, que nós vamos sair desta campanha transformada, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Pri, tá aí? Shalom, shalom, meninas. Uma boa noite para vocês. Vocês escreveram ontem, eu só consegui entrar agora, vocês escreveram ontem desligando, renunciando o que magoavam vocês dentro do relacionamento? Eu não sei quem estava aqui ontem, na leitura do primeiro capítulo, se todas estavam aqui ou não, mas nós pedimos para quem tivesse alguma lembrança, ontem falou muito sobre liberar perdão, sobre nós mudarmos ali algo de tratamento que nós tínhamos com o esposo, falou sobre o tratamento conosco mesmo da casa. Todos que estavam aqui ontem fizeram para a gente orar, ou vocês querem deixar esse propósito para amanhã, junto com o que já vai aparecer do capítulo 2, que eu creio que vai vir mais alguma coisa, para orar já renunciar isso amanhã, ou as que fizeram já querem renunciar isso hoje? Quem que fez, meninas? Fala quem que fez hoje também. Acho que tem umas meninas que não fizeram ontem. Qualquer coisa a gente deixa para fazer tudo junto amanhã. Irmã, meu nome é Ingrid. Ontem eu não participei, infelizmente, mas e também não fiz nem os atos proféticos e nem o que magoava, mas se der para fazer amanhã, eu vou fazer tudo hoje e entrego amanhã. Amém. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar amanhã de manhã, eu coloco um áudio lá no grupo explicando o que foi lido ontem, no primeiro dia, e reforço que vai ser lido hoje também, e já coloco lá no grupo as tarefas básicas que apareceram ontem, as que a pastora já tinha colocado. Combinado assim? Aí amanhã... E a gente tenta colocar a aula de ontem também, que eu gravei, mas eu não baixei para pôr no YouTube, e a gente tenta salvar amanhã de manhã e pôr lá para elas assistirem a aula de ontem também. Tá bom. Aí amanhã eu coloco lá no áudio, e aí explico mais ou menos o que o Espírito Santo trouxe ontem para a gente fazer. E aí, amanhã, pastora, fica combinado de fazer esse ato profético de desligar ou deixa para sexta-feira? Amanhã é que dia? Amanhã é quarta, né? Então, a gente marca para sexta-feira, vai que vai entrar mais alguém amanhã, né? Vamos marcar para sexta-feira. Tá ótimo. Eu vou colocar lá no grupo agora, o livro em PDF para quem quiser acompanhar a leitura, tá bom? Ontem a gente começou a leitura, talvez tenha umas que não tenham um livro. Quem tem um livro também pode acompanhar a leitura. E quem não tem o livro, eu vou colocar lá em PDF para o livro, para que você acompanhe. É opcional, tá bom? Você não é obrigado a ter o livro, não é obrigado a comprar o livro, não é obrigado a ler o livro, não é obrigado a nada aqui. Mas, às vezes, você quer ler, às vezes você quer rever algo que foi lido, algo que foi falado. Então, eu vou colocar o livro lá para isso. Tem um PDF separado, que tem as 10 orações, já dos 10 primeiros dias. Também está lá no grupo. Ontem teve a primeira oração. Você pode transcrever no seu caderno essa oração, mas amanhã, de dia, com calma, coloque isso lá no grupo para não ficar muito extenso aqui, tá bom? Eu vou compartilhar lá rapidinho e já volto para começar a leitura. Amém. Então, meninas, quem não fez os 10 atos proféticos, faça para amanhã. Já separa aí para você estar lendo aqui.
os atos proféticos e faça aí também a sua cartinha, as suas mágoas, para que a gente possa fazer o ato profético, queimando, rasgando na sexta-feira, em nome de Jesus. Quem não assistiu a aula de ontem, eu vou abrir hoje a gravação, baixar, porque tem que baixar no YouTube para colocar lá para vocês, e amanhã de manhã eu coloco lá, no grupo, para quem não assistiu, tenta assistir amanhã de manhã, amanhã durante o dia, ou amanhã à noite antes da aula, você colocar em dia aí para você entender mais um pouquinho ali de tudo que foi falado ontem. Amém? A Prita Amém. colocou. Meninas, eu compartilho, tá bom? Quem quiser acompanhar, hoje é o capítulo 2. O capítulo 2, o tema é sua obra. Bruno quase nunca trabalhava, ele deixava que Vera, sua mulher, sustente a família enquanto ele persegue os seus sonhos. O problema é que Vera não está contente em carregar todo o peso do sustento da família, indefinidamente, e Bruno vem correndo atrás do seu sonho há 17 anos, com nada útil para mostrar todo esse tempo. Creio que a raiz da inatividade de Bruno é o medo. Se não obtiver o trabalho ideal, teme acabar no emprego que odeia e ficar preso a ele para sempre. Estevão está se matando de tanto trabalhar, não descansa nem goza o sucesso dos seus esforços. É raro passar algum tempo com a família e seus filhos adolescentes que estão se aproximando rapidamente da idade adulta. Ele não trabalha assim porque precisa, mas porque tem medo. Se parar, teme de ser desvalorizado por todos, inclusive os seus. Esses são os exemplos extremos de como um homem pode se relacionar com o seu trabalho. De um lado está a preguiça, evitar o trabalho por egoísmo, medo, falta de confiança, depressão ou medo do futuro. Deus diz o seguinte a respeito dos preguiçosos: como a porta se resolve nos seus bunzos, assim o preguiçoso no seu leito, como está em Provérbios, capítulo 26, versículo 14. E a sonolência vestirá de trapos o homem. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. Em outras palavras, o preguiçoso nunca vai a lugar algum. Jamais terá algo. A estrada à sua frente é árdua e no final irá destruir. O extremo oposto é o excesso e a obsessão pelo trabalho, afastando-se de tudo sem valorizar a vida. Do viciado em trabalho, Deus diz: tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Provérbios, capítulo 1, versículo 19. Considerei todas as obras que fizeram as suas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Em outras palavras, o excesso de trabalho é extenuante e sem sentido. Nenhum desses extremos promove a felicidade e a satisfação. Só um equilíbrio perfeito entre ambos, que Deus pode ajudar o homem a descobrir, trará essa qualidade de vida. O que faz o homem ir para um desses extremos pode ser, estranhamente, a mesma razão: medo. Isso acontece porque, em geral, a identidade do homem está ligada ao seu trabalho. Ele precisa ser valorizado e precisa vencer. E o seu trabalho é geralmente um meio de conseguir essas coisas. Ele se amedronta ao pensar que talvez não consiga obter nenhuma delas. Se estiver desenvolvendo uma função que o diminua, ele se sentirá desvalorizado como pessoa. Se não for bem-sucedido, irá sentir-se um perdedor. Deus reconhece que o trabalho é uma fonte de satisfação para o homem e diz que não há nada melhor para ele do que desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Esse é um dom de Deus. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 13. O fato de muitos homens não estarem satisfeitos no emprego tem menos a ver com seu trabalho do que com o fato de terem ou não um sentido de propósito. O homem que não tem um propósito pode eventualmente chegar a um ponto em que venha a constatar que trabalhou dura e longamente para uma recompensa tão pequena que não consegue mais visualizar um futuro para si mesmo. Pelo menos um pelo qual vale a pena viver. Se aliado a isso surgir em seu horizonte um aspecto de idade avançada, ele poderá vir a pensar:
Você não tem mais valor para ninguém. Você é substituível. Você não pode mais fazer o que costumava. Você é velho demais para aprender. Você não possui os quesitos necessários. Você não tem um objetivo. Chegar a este ponto é perigoso para o homem. Geraldo, seu pai e seu avô, tinham dificuldades para ganhar o seu sustento. De fato, passaram-se muitos anos antes que cada um deles resolvesse o que eles deveriam fazer. Eles foram de emprego em emprego, sem qualquer orientação clara. Lutaram financeiramente. Nenhum deles tinha pais que orassem a seu favor, a fim de que os seus dons e talentos fossem revelados, para que conhecessem o chamado de Deus para suas vidas, para que as portas se abrissem e se tornassem tudo o que foram criados para ser. Sem a intervenção de Deus, a história tende a repetir-se. Tenho observado que as pessoas cujos pais eram constantemente parecem definir suas carreiras mais cedo. Talvez ela não decole imediatamente, mas essas pessoas têm um senso de propósito e de futuro que as impele na direção certa. São indivíduos que não vivem frustrados e sem rumo com os outros. Embora muitos pais tenham uma agenda para seus filhos, nem todos os filhos buscam o plano de Deus para a sua vida. Se deixada ao acaso, a vida da criança pode resultar na falta de vocação para qualquer coisa. Ela vacila, se decepciona, duvida e se desespera enquanto tenta abrir um caminho para si mesma. Se os pais de seu marido não oravam por ele, as suas orações poderão preencher essa lacuna e mudar a vida dele. Ore para que Deus mostre a ele o que fazer e para onde se dirigir. As irmãs que estão com o caderno, quiserem anotar essa chave, aqui nesse pedaço nós estamos falando sobre profissão, sobre trabalho. Talvez o seu marido seja alguém que tem excesso de trabalho, ou uma pessoa que se cobre muito sobre trabalho. Ou talvez seu marido seja aquela pessoa que não se importe tanto com o trabalho. Seja uma pessoa que seja, como o Senhor colocou aqui, voltada para a preguiça. Talvez ele não entenda que ele é o esteio da casa. Então, é uma chave que o Senhor está colocando aqui. Ore para que Deus mostre a ele o que fazer e para onde ele deve dirigir. Se seu esposo tem uma idade um pouco mais avançada, já tem esses pensamentos de que pode ser substituída todo o tempo, não se sente valorizado, também é uma chave que você pode colocar para a oração. Amém? Você pode anotar no seu caderno essa chave, que é algo que o Senhor trouxe aqui. Muitos esposos têm se sentido deixados de lado, né? Por conta do avanço tecnológico. Hoje, muitas empresas já não têm tanta oportunidade para quem já tem uma certa idade. E também para quem está entrando no mercado de trabalho tem que ter um preparo, porque há um avanço diário para muitas coisas. Então, talvez o seu esposo possa estar passando por essa situação. Aqui o Senhor dá um direcionamento. Ore para que Deus mostre a ele o que fazer e para onde ele se dirigir. Amém? As suas orações podem ajudá-lo a sentir-se apreciado e encorajado o suficiente para reconhecer o seu valor. Não importa o que ele faça, você pode munindo de segurança no sentido de que Deus lhe concedeu dons específicos de habilidade e talento, e tem algo bom para ele logo adiante. Ore então para que Deus revele essas coisas e abra a porta da oportunidade, que homem algum pode fechar. As suas orações podem calçar o caminho para ele. Mesmo que seu marido já seja bem-sucedido na profissão que escolheu, é bom orar para que ele esteja onde Deus deseja e para que tudo continue correndo bem. Meu marido, que é compositor e produtor de discos, disse haver sentido que as minhas orações o impediram de trabalhar com clientes errados. Ele jamais trabalhou com ninguém difícil, estranho, maldoso ou inadequado, o que é nada menos que um milagre no seu ramo. Ele sabia que eu sempre orava para que Deus o guiasse para as pessoas certas e tirasse do seu caminho os que pudessem causar problemas.
Embora as nossas orações não possam garantir uma estrada livre de tropeços para nossos maridos, elas podem certamente afastá-los de muitas dificuldades. Amém? Aqui, o Senhor reforça a orientação para que você volte à oração, independente do seu esposo estar procurando emprego, independente dele estar ali numa profissão que ele não gosta, talvez ele trabalhe com algo que ele não sinta valorizado, também tem outra vertente. Alguém que se sente bem, alguém que já tem uma estabilidade. Você também tem que orar pelo seu marido, para que tudo continue correndo bem, para que tudo continue alinhado no propósito que o Senhor tem para a vida dele. Para que não haja uma pedra de tropeço, para que não tenha algo que faça ele desanimar, para que não aconteça nada durante o percurso que não esteja alinhado com aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Então, também é um outro pedido, uma outra forma de você orar. Amém? Aleluia. Para quem está anotando, continue anotando. Se o marido trabalha muito, aleluia, faça com que tenha períodos de descanso e distração, para fazer as coisas que o entretenham e o aliviem do peso de uma vida inteira a serviço da família. Os homens precisam descansar, caso contrário, tenderão a ficar estressados e a ceder à tentação de todos os tipos. As suas orações podem também ajudar seu marido a compreender que o verdadeiro sentido da vida não está no trabalho, mas em seguir a Deus. Vamos orar para que os nossos maridos encontrem esse equilíbrio perfeito. Aleluia, já vamos entrar na oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Qual é o propósito hoje, meninas? Que vocês orem a respeito da profissão do seu marido. Amém? Não sei o que seus maridos trabalham, e enquanto eu li aqui, o Senhor me trouxe uma lembrança. Meu esposo era caminhoneiro. Para quem não sabe muito bem da minha vida, também eu conto muito pouco, mas meu esposo era caminhoneiro. Quando nós nos conhecemos, quando nós namorávamos, ele dirigia caminhão. E ele guiava caminhão, o pessoal vinha do Nordeste trazendo placa de gesso, e ele guiava o caminhão aqui em São Paulo para o pessoal que vinha. O famoso chapa que vinha, que ele trabalhava com uma HR pequena, então ele guiava os caminhoneiros. E eu sempre ficava receiosa, porque era na madrugada, nós namorávamos, nós não éramos casados ainda. Eu sempre ficava receosa, ia com ele muitas vezes. E ali eu via muita coisa, muita história, né? Por conta da boleia do caminhão, vamos dizer assim. E eu pensava muito assim, meu Deus. E ele gostava, uma coisa que ele gostava. Ele gosta de dirigir, ele se sente bem. Né? Ele andava aqui em São Paulo, ele conhece as ruas todas de São Paulo. Ele se sentia muito bem. Eu nunca imaginava que meu esposo fosse trabalhar hoje cozinhando. Nunca imaginava. Quem conhece meu esposo lá atrás e vê hoje meu esposo cozinhando, porque nós trabalhamos na cozinha, nem imagina que é a mesma pessoa. E eu orava, naquele tempo eu já orava para o Senhor, Senhor, abençoa o Rodrigo, traz um direcionamento para a vida do Rodrigo, que ele faça algo onde ele se encontra, onde seja na vontade do Senhor. Meu esposo não fritava nenhum ovo, gente. Nenhum ovo. Quando eu dava aula na escola, e meu contrato na escola tinha terminado, e aqui em São Paulo nós temos um tempo de... Aqui, categoria O, fico um tempo sem conseguir fazer outro contrato. Então, eu precisava ficar uns 3 anos fora da escola para retornar. E aí, nós já tínhamos casado. E nesse meio tempo, começou na minha cabeça, assim, um tal de investimento. Vamos investir o dinheiro que eu vou receber da escola, né? Vamos investir algo para não ficar parada, né? Para a gente ter alguma coisa. E aí, nós montamos a cozinha. Quem que cozinhava? Que nenhum dos dois cozinhava. E aí meu esposo começou a amar a cozinha. Ele largou o caminhão e ele tomou frente do fogão. E ele cozinha, gente, super bem. Hoje eu cozinho, claro, né? Mas ele cozinha muito, muito melhor que eu. Então foi algo que o Senhor embutiu nele, através das orações que eu fazia. Ele, Senhor, muda o Rodrigo, coloca algo que ele goste, algo que ele tenha um gosto, algo que ele sinta prazer, que ele sinta que ele está sendo usado de alguma forma pelo Senhor. E ele se encontrou na cozinha. Enquanto eu li aqui, eu lembrei disso, das orações que eu fazia nesse tempo de começo de casamento, para que ele encontrasse ali o gosto. Tem 12 anos, gente, 12 anos de casado. Para que ele encontrasse o gosto
na profissão, que ele se achasse, porque quando nós trabalhamos com algo que nós gostamos, é prazeroso, a pessoa se sente bem, se sente reconhecida, né? Então, eu orava para que ele se sentisse bem, porque caminhoneiro era muito estressante, ele gostava, mas era algo que demandava muito dele, não tinha horário, não tinha dia certo, era final de semana, feriado. E como era recém-casado, eu pensava muito nisso. Falava, nossa, mas ele vai ficar muito pouco em casa, Senhor, ajuda ele. Que ele ache algo que ele goste, que ele tenha gosto, né? E aí ele se achou na cozinha. E também, enquanto eu orava, eu lembro, nas muitas situações que nós passamos aqui, quem tem comércio sabe como que é. Sempre aparece o tal do fiado, o tal do contrato, faz para mim aqui uma quinzena, daqui 15 dias eu pago. E eu sempre orei para que ele não tivesse nem empecilho nisso, né? Claro que sempre houve algumas situações em que nós tivemos ali algumas perdas, mas para agora do Senhor, sempre quando tinha algo que era para ter uma perca muito grande ali de material, uma perca financeira, o Senhor sempre intervia e sempre colocava alguma dificuldade para a gente não prestar o serviço. E isso, enquanto eu lia, o Senhor vinha me lembrando. Então, assim, quando nós oramos, quando nós colocamos mesmo o Senhor na causa, debaixo daquilo que nós esperamos ali com relação ao nosso marido, o Senhor, ele realmente intercede, o Senhor realmente intervém. Então, eu não sei qual é a causa do seu esposo. Talvez seu esposo tenha desanimado do serviço, talvez ele tenha ali passado por um momento difícil dentro desse emprego, ou talvez ele esteja procurando um outro emprego, ou talvez ele já está satisfeito onde ele está, tem uma estabilidade, ele se sente bem onde ele está. Então, que você ore para que ele continue, né? Para que ele continue com essa estabilidade, para que o Senhor continue abençoando ele aonde ele está posicionado e que também através desse lugar onde ele está, ele alcance outras pessoas para o Senhor. Se ele ainda não é convertido, que o Senhor encontre ele onde ele está. Porque às vezes nós pensamos que nós conseguimos converter a nossa família inteira, mas eu vou lembrar um negócio aqui que todo mundo fala. Profeta não tem, gente. Profeta é muito difícil aquele que é reconhecido em casa. Quem é reconhecido em casa, que é profeta do Senhor, é raro, porque normalmente a família não reconhece. É muito mais fácil você, talvez ali, seu esposo ser tocado por alguém da rua, do que ele falar para você, do que ele assumir, você tem razão, é com você, ali a palavra do Senhor, nossa, você leu um texto aqui e aquilo lhe tocou no meu coração. E não se sinta mal por isso, amém? Porque o Senhor age dessa forma, o Senhor usa esses meios, muitas vezes, para chegar até os nossos esposos, para chegar ali até a pessoa, e amém por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O importante é a nossa casa estar ali alinhada com o Senhor, amém? Não se sinta inferior, o Senhor, ele capacita todo mundo, às vezes uma pessoa de fora que vem conversar, ele tem um pouco mais de liberdade, talvez, para ouvir, porque se sente constrangido, né? E conosco ele tem afinidade, então, dificilmente ele vai reconhecer ali naquela hora. Mas com o tempo, através do seu exemplo diário, ele vai vendo em você também Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos orar a oração do dia e os versículos de escudo. Amém? Deixa eu fechar aqui. Senhor, oro para que abençoe o trabalho do meu marido, que o seu esforço não só traga benefícios, sucesso e prosperidade, mas também grande satisfação. Se o trabalho que ele está desenvolvendo não estiver de acordo com a perfeita vontade do Senhor para a vida dele, deixe-lhe isso claro. Mostre-lhe o que ele deve fazer de modo diferente e guie-o no caminho certo. Dê-lhe força, fé e uma visão de futuro, a fim de que possa superar qualquer tendência para a preguiça, que ele nunca fuja do trabalho por medo, egoísmo ou desejo de evitar a responsabilidade. Por outro lado, ajude-o a ver o que não deve trabalhar exageradamente para obter a aprovação dos homens, ou cobiçar um ganho superior àquilo que é um dom do Senhor. Dê-lhe a capacidade de gozar o seu sucesso, sem se exceder para receber mais. Ajude-o a alcançar a excelência, mas livre-o da pressão deste mundo. Oro para que o Senhor
dirija seus atos e que ele possa colocar o Senhor em cada aspecto do seu trabalho. Dê a ele a confiança suficiente nos dons que recebeu para que possa buscar, encontrar e fazer um bom trabalho. Abra as portas da oportunidade que homem nenhum possa fechar. Desenvolva as suas habilidades de modo a aperfeiçoá-las a cada ano. Mostre-me o que devo fazer para encorajá-lo. Oro para que o seu trabalho seja estável, seguro, bem-sucedido, satisfatório e financeiramente compensador. Que ele não seja remisso no zelo, mas fervoroso no espírito, servindo ao Senhor, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Que seja como a árvore plantada junto às águas da vinha do Senhor, que produz fruto na estação apropriada, que ele nunca desanime sob pressão, mas cresça forte e próspero, como está escrito em Salmo, capítulo 1, versículo 3. Versículos de escudo. Vês a um homem perito da sua obra, perante reis está posto, e não entre a plebe. Provérbios 22, capítulo 29. Desculpa, versículo 29. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, versículo 4 e 5. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, versículo 17. Amém? Essa é a leitura do livro de hoje, o capítulo 2. Qual é o direcionamento? Que você ore sobre a profissão do seu esposo, sobre o trabalho do seu esposo. Se seu esposo ele não está no trabalho onde ele se sente valorizado, que você ore que ele tenha um encontro nesse trabalho, porque nós vimos aqui o que muitas vezes sobre o marido pesa essa questão de ser útil, de se sentir útil, porque talvez ele não está no emprego que ele seja valorizado, talvez ele não se sinta num ambiente valorizado. Então, que você ore a respeito disso sobre a vida do seu esposo. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver as meninas aqui. Fabrícia, já passei as 2 fases, eu era provedora da casa. Hoje meu esposo tomou o seu lugar e eu oro muito pelo trabalho dele e pela sua saúde. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso mesmo, Fabrícia. Josiane, meu marido era agiota e há 6 anos atrás, quando me converti, comecei a orar a Deus, pedindo que livrasse ele disso. E hoje, para a glória do Senhor, ele já não mexe mais com isso. Hoje ele é autônomo, me temperando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Um posicionamento, né? Quando nós oramos, as cadeias são quebradas, em nome do Senhor Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer testemunhar algo? Alguém lembrou de algo? Amém? Amém. Tem sido bênção para vocês? Vocês têm gostado? Ontem, hoje é o segundo dia. Vocês sentiram reflexão de algum modo? Começaram a refletir algumas coisas sobre o relacionamento. Ontem nós tomamos uma surra aqui, né? Eu costumo falar que nós tomamos uma surra. Ontem eu comecei a lembrar de um monte de coisa da minha vida. Eu falei, meu Deus, falei, nossa senhora, por isso que eu não li antes, né? Eu deixei para ler aqui na hora. Eu falei, meu Deus, tanta coisa. Ontem eu fui aleluiada embora, como eu costumo falar. Só foi uma surra ontem, né? Não foi unção, foi surra mesmo. Ontem o Senhor ali trouxe, eu falei, meu Deus, falei, olha, é tanta coisa. Às vezes nós jogamos a responsabilidade só nele, só nele, só nele. E nós esquecemos que nós também temos responsabilidade, né?
Amém? Alguém, né, teve alguma dificuldade? Alguém também, né, Pri? Se alguém teve algum ataque espiritual, né? Porque às vezes você começa a orar pelo esposo e a tendência às vezes é ele piorar, ele brigar, ele afrontar, porque isso aí vai ser uma estratégia do inimigo, às vezes para ele até te ferir, para você vir desistir. Fala, já estou orando por ele, estou fazendo tudo, e ainda está acontecendo isso, ainda está brigando comigo, ainda está me ferindo. Eu contei ontem que há até uma pessoa que fez a campanha comigo ano passado, ela estava no 17º dia, mas a luta foi tão grande com o marido que ela falou, não quero mais não, vou parar. E ela voltou para o final da fila, gente, porque quando você para lá, no 17º, ela já tinha passado da metade da campanha. E ela perdeu os 17 dias que ela fez. Teria que começar tudo de novo. Então, assim, não pare, por mais que seja difícil, está difícil, brigou, vai para os pés do Senhor, vai chorar aos pés do Senhor, que é Ele que pode resolver o nosso problema. Amém? Alguém quer contar alguma coisa, perguntar alguma coisa? A gente já pode orar para finalizar. Hoje é o dia 2 ainda. Quanto aprendizado, né, meninas? Quantas chaves. Que hoje a gente possa intensificar a nossa oração pelo esposo, pelo trabalho dele. E para que eles venham fazer uma coisa que eles gostem, que eles tenham prazer, porque às vezes eles até estão trabalhando, mas às vezes não é o que eles gostam. Vou falar por mim, a Priscila falou que o marido dela era caminhoneiro, meu marido ama caminhão, ama, o sonho dele é viajar, né, de caminhão, ficar viajando para a estrada, ele trabalha de caminhão, mas dentro da cidade de Juiz de Fora, e o sonho dele é trocar a carteira dele agora, porque ele ama viajar. Então, assim, que a gente ore para que o Senhor abra uma porta do que eles têm prazer. É muito bom a gente fazer o que a gente gosta, que a gente ama fazer. Então, que a gente possa orar para o Senhor, mostrar para ele ali. E qual é a vontade do Senhor também, porque às vezes não é a vontade do Senhor, né? A gente tem que pedir para que o Senhor apresente para ele qual que é o centro da vontade do Senhor. Amém? E aí, como a Pri contou o testemunho dela aí de caminhoneira, aí, agora está aí na cozinha e faz coisas deliciosas, né? E é assim que Deus faz, é assim que Ele faz. Às vezes é uma coisa que você nem imagina que Ele vai preparar para o seu esposo. Às vezes é para o seu esposo, né? Vou falar no meu caso, meu marido é doido com o caminhão, mas às vezes não é nem para ele pegar um caminhão, é para ele dirigir, mas é a obra comigo, não é o caminhão. E tá tudo bem, a gente só quer, né, Priscila? Às vezes ele está achando que ele vai dirigir um caminhão, não. Ele vai dirigir a obra do Senhor. É bem mais difícil que dirigir um caminhão. E glória a Deus, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E a gente tem que ser essa mulher posicionada, orar. E entender, porque às vezes também, é igual quando a gente tem um filho, né? Às vezes você já passou por essa experiência, e às vezes você quer que seu filho seja um médico. Mas não é o que seu filho quer, não é o que ele gosta, não é o que dá prazer para ele. Você já viu, eu já vi vários casos de pais que querem que os filhos formem certas coisas e no meio do caminho eles pegam e largam o estudo no meio do caminho, uma faculdade, porque não era o que eles queriam. Então não é o que a gente quer, a gente precisa orar para que seja feita a vontade do Senhor, não é o que a gente quer. Às vezes você quer que seu marido aí seja aí um executivo, um empresário, mas às vezes não é o que ele quer. A Renata colocou lá, meu marido está rindo aqui, a obra é isso mesmo, pastor. Olha lá, o meu esposo está rindo aqui, dirigindo é a obra, isso mesmo, pastor, da vontade do Senhor. É isso mesmo, e se o Senhor, né, tiver aí um ministério para entregar aí, vamos supor, para a Renata, pode ser que daqui a um tempo o marido dela também vai ter que dirigir a obra com ela aí, tá tudo bem. Só confie no Senhor e fala, eis-me aqui, não sei como, não sei para onde. Hoje eu fiquei muito feliz, né? Porque eu fui no Metanoia esse final de semana, radical, e foi assim, algo que eu nunca vivi na minha vida, só que lá a gente faz um compromisso, assim, que a gente não pode contar para ninguém o que acontece lá. Falei com a Neia hoje, né? Minha língua está até coçando, porque eu queria contar para todo mundo o que eu vivi, não pode contar. E é para isso mesmo, para que você também sinta o desejo de estar lá. Minha vontade é de colocar todas vocês no próximo Metanoia, que vai ser em fevereiro, porque é algo assim sobrenatural. Você vai viver o que você nunca viveu na sua vida e você vai ver que você ainda não está fazendo nada para Deus, que você tem que fazer muito mais, que você ainda não sabe nada, que você tem que buscar muito mais conhecimento ainda. Foi isso que eu aprendi lá. E muitas das vezes, às vezes a gente acha que já sabe muito, e muitas pessoas que foram para esse encontro eram pastores.
E muitos pastores, daqueles que acham que eles que sabem mais, eles que sabem tudo, eles foram quebrados lá. Eles foram quebrados. Então, assim, é sobrenatural o metanoia. E aí hoje a gente foi na igreja, né, que saiu ali, o metanoia não tem placa de igreja, são vários pastores do Rio, de tudo quanto é lugar, tem em vários estados o metanoia, mas a gente foi hoje lá na igreja, a irmã, minha amiga que tinha convidado a gente para ir no metanoia, convidou a gente para ir lá, a minha menina que não estava gostando de ir na igreja está apaixonada, deslumbrante, já quer ir segunda-feira para a reunião, e está deslumbrada. E aí, chegando lá, eu falei com o pastor, né? Falei, ô pastor, eu tenho um ministério online. Ele falou, quem sabe você não vai vir congregar aqui com a gente? Quem sabe a gente não implanta esse ministério online para as mulheres aqui da igreja? Aí ele ainda brincou assim, eu tenho que saber mexer nessas coisas, que mal sei mexer no WhatsApp. Eu falei, pastor, você não sabe como ministério online, você chega a lugares que seus pés não podem chegar. É maravilhoso. E ele ficou assim, não, o dia que você fizer um culto, você me manda o link que eu quero participar. Eu falei, meu Deus, então assim, é assim que Deus faz, gente. A gente só precisa estar na posição. E olha que a igreja é longe da minha casa, mas foi maravilhoso esse primeiro dia que a gente foi lá. Tem grupo de jovens, para incluir os meus filhos no grupo de jovens, né, que eles precisam. A minha filha gostou muito, porque ela gosta muito de liderar, né? Vocês podem ver que na madrugada eu profetizo que ela vai ser uma líder do grupo de jovens, porque ela tem esse instinto de liderança. E eu creio que Deus está preparando todas as coisas. As meninas estavam lá na igreja, já pegou o celular, vem cá, me dá seu contato aí. Ela já anotou ali. Então, assim, a gente só precisa estar posicionada, orar, e é o que eu falo, atos proféticos. Eu tenho feito atos proféticos na madrugada, para o Senhor apresentar amigas de Deus para Letícia, amigas de Deus para o Gabriel, e aí o que ele tem feito, a gente só precisa crer. Só precisa crer. E o que a gente vai fazer aqui com os esposos é isso, é fazer atos proféticos, aquele marido que você quer, temente ao Senhor. Eu tenho orado muito na madrugada, que meu marido vai ser um homem que ora comigo na madrugada, um pregador da palavra. Então, o que você quer? Como é que você quer seu esposo? Né? A Pri tinha falado comigo no começo também, para a gente pegar o caderninho, né, Pri? Desenhar, ou colocar uma foto ali, pegar na internet, ou se não desenhar. Como é que você quer seu marido? Já põe lá de terninho, de gravata, com o microfone na mão, pregando a palavra. Faça atos proféticos. Como que você quer a sua casa, a sua família? No primeiro dia a gente falou para você pegar a foto, né? Eu já peguei a foto aqui, gente, só falta colar, cadê ela? Sumiu. Será que você já pegou sua foto, você pôr aí, da sua família? Aqui, ó. Minha família está aqui, ó. Dentro do meu caderninho, para me colar aqui no meu caderninho. Então, são atos proféticos. Às vezes você ainda não tem um varão, mas vai lá, pega a foto daquele homem, né? Não peça um homem da igreja. A oração lá na igreja hoje foi essa. Não peça para sua filha, para o seu filho, um homem crente, um homem da igreja. Não. Um homem que é temente o Senhor, uma mulher que é sábia, que edifica a sua casa. Porque às vezes a gente tem marido que fala, não, eu quero um crente. Crente, está cheio de crente aí que bate na mulher, que trai, que faz tudo de errado e está lá na igreja. Então, não peça, saiba pedir. Começa já a profetizar. Então, como é que você quer seu esposo? Como é que você quer sua casa, sua família depois dessa campanha? Né? O seu esposo, um pregador da palavra, já pega um pregador e já cola a foto lá do pregador. Como é que você quer o seu esposo, o trabalho dele, né? Como a Pri falou aí. É um chefe de cozinha, é um empresário, já coloca a foto lá do que você quer. É um pastor junto com você, pega a foto daquele pastor que você acompanha, já coloca a foto dele lá, o pastor, né? Às vezes eu gosto muito de pegar ali no Pinterest o poder do casal que ora junto, um homem e a mulher de joelho, com a mãozinha, né, orando. Começa a fazer esses atos proféticos. Coloca, gente, na tela do celular. Eu quero colocar tudo aqui, ó, na tela do meu celular, as minhas fotinhas do que eu quero. Isso aqui é uma coisa que você vai olhar toda hora. Toda hora você está olhando para o celular. Então, assim, faça atos proféticos, você vai ver no final desses 30 dias que Deus vai fazer. Às vezes, agora no começo, você está achando que eu e a Priscila é doida, às vezes você está achando que nós é doida, que nós é muito doida, que tudo é ato profético, mas depois você vai entender. Amém? O que a Ingrid escreveu aí? Deixa eu só ler a da Fabrícia aqui primeiro. Meu esposo veio para uma consulta e disse que não tinha tempo nem dinheiro para fazer tratamento. Eu disse, Deus proverá. Olha como ele fez e está fazendo na minha vida. Ele respondeu, eu não sou tão fiel igual você. Ele reclama às vezes, mas reconhece o agir de Deus na minha vida. É assim mesmo, gente. Às vezes eles não vão falar com a gente, mas eles sabem
a mulher de oração que ele tem, de oração na madrugada. Olha aí para você ver. Eu não sou fiel como você, quer dizer, ele está vendo a fidelidade da Fabrícia. Depois eu queria contar um pouco do que estou passando e queria saber de vocês o que eu posso fazer e como fazer. Amém. Pode falar, Ingrid. Olá, boa noite, paz do Senhor. Ai, Senhor. Eu gostaria de falar para vocês que há 6 meses, infelizmente, eu tô separada, né? Não assinamos o divórcio ainda, mas ele tá bem decidido. Disse que quer se separar e hoje em dia já está conhecendo outra pessoa. Éramos da igreja, nós dois. E infelizmente a gente se afastou dos caminhos do Senhor e acabou que nosso casamento acabou assim entre corpos, né? A gente ainda tá casado no papel e eu tô tentando restaurar meu casamento. Só que ele é bem relutante em relação a isso. Diz que nosso casamento já acabou e não pensa em voltar de jeito nenhum. E eu gostaria de saber de vocês como eu faço, porque eu tenho medo de Deus já ter me respondido em meio à minha dor, eu não ter escutado a voz de Deus. Diversas vezes eu já pedi resposta a Deus e eu tô tentando de todas as formas, de verdade, assim, restaurar meu casamento, mas só que tá tão difícil que eu às vezes me desespero e às vezes até questiono a Deus o porquê e pra que essa dor, entendeu? Você ainda ama ele, né, Ingrid? Amo demais, eu amo meu marido. Então, a gente é estar na posição, orando, intercedendo. Não é com a sua boca, não é no brigar, não é no falar com ele, é com o joelho no chão. Você vai trazer o seu marido de volta. Ai, pastor, mas ele não quer de jeito nenhum, ele não quer nem ver minha cara. Não tem problema, não. Quem vai fazer não é você, quem vai fazer é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer ele. Como? Com o seu posicionamento. Como? Com a mudança da Ingrid. É a Ingrid que vai mudar. Quando você muda, o ambiente muda, as pessoas à sua volta mudam. Você não vai mudar o seu marido, você vai mudar você. Então, agora é o tempo do tratamento da Ingrid. Você entrou nesse tratamento, nessa campanha para orar pelo esposo, mas Deus vai tratar é você. Deus vai cuidar de você e depois vai fazer através de você. E se as pessoas virarem e falar assim, nossa, gente, para com isso, ele já não te quer, ele está com outra mulher, você, ó, tampa os seus ouvidos, ouça só a voz do céu, porque o que vai mais aparecer, a gente está fazendo estudo de Neemias, é Tobias e Sanbalates, para falar que não adianta, que essa obra já está morta, que já está tudo destruído, que já está tudo no chão, os muros de Jerusalém viraram escombros, estava tudo no chão. Quando um homem de Deus, um homem de oração, de jejum, se levanta para levantar os muros de Jerusalém, aparecem ajudadores de todos os lados, cada um fazendo uma parte para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, o que você veio parar aqui nesse grupo? Para você reconstruir os muros de Jerusalém. Qual é o seu muro de Jerusalém? Seu casamento. Então, o Senhor vai mudar essa história, mas é com seu posicionamento, é com seu reconhecimento, e você também precisa mudar. Porque, Ingrid, a gente às vezes tem mania, não sei, não estou falando que é você, vou falar por mim. Há um tempo atrás, lá atrás, no começo da minha caminhada, eu achava que eu era santa, porque eu estava na igreja, eu já era da intercessão, eu era uma mulher de oração, eu só via defeito no meu marido. Né? Ah, é porque ele que está errado. Não. Quando chega uma situação dessa, os dois erram. Então, o que às vezes você fez que você pode melhorar? Às vezes, né, a Madalena tem um testemunho lindo, que era uma mulher rixosa, desde quando ela me conheceu, que ela lembra, que ela sempre conta que a gente foi no Lapidados, no congresso, que ela encontrou com a Michelle, que ela conversou com a Michelle, depois que ela conversou com a Michelle ali no congresso, a vida dela mudou, ela deixou de ser rixosa, às vezes ela fala, melhorar, pastora, mas ela já melhorou muito. Era mulher rixosa, briguenta, e quando ela mudou, o marido mudou, o ambiente na casa mudou. Então, às vezes, eu conheço pessoas que às vezes falam assim, pastor, meu marido fala que não quer mais não, porque ele já sabe como é que eu sou briguenta, que eu sou rixosa, que eu nunca vou mudar. Então, como que você vai? É falando? Não, é as atitudes. Deus tem falado muito comigo, falou muito no encontro esse final de semana. Não é só palavras, é palavras e atitudes. Então, são as suas atitudes que às vezes vai mostrar para ele que você está mudando. Porque às vezes a gente fala, mas a gente faz outra coisa. Então, que você possa estar posicionada, faça esses 30 dias
campanha, né, do jeitinho que tem que fazer, com as tarefinhas, com todas as orações que está aí. Eu tenho certeza que no final desses 30 dias, você não vai ser mais a mesma pessoa. E você vai contar o seu testemunho em nome de Jesus. Amém? Pastora Amém. Assim eu falou, creio. Pai do Senhor, meninas. Eu queria falar uma coisa que é pontuando o que a pastora falou, que é orar, a oração. Então, é orar e agir, orar e modificar as nossas ações, nossos posicionamentos, as nossas falhas, pedir ao Senhor que nos dê forças para que a gente, orando e agindo, para que o poder dele se concretize nas nossas vidas e que a gente consiga verdadeiramente alcançar o que a gente está pedindo em oração. Amém, é isso mesmo. Oração, a palavra já fala, oração, orar mais ação. Então, o que eu falei? Palavras e atitudes. Às vezes você prega a palavra, mas as atitudes não condizem com o que você prega. Então, é oração, é a palavra de Deus, mas também atitudes. Quais são as atitudes de uma mulher sábia que você tem? E a primeira coisa que o Senhor quer de nós é o reconhecimento, e é o mais difícil, mulheres, é a gente reconhecer que a gente precisa de mudança, porque a gente passa uma vida inteira, muda meu marido, Senhor, muda meu marido, mas ele não vai mudar o seu marido, ele quer mudar é você. Quando ele muda você, o ambiente muda, o casamento muda, é o que eu falei agora há pouco. Então, a primeira coisa que a gente precisa chegar agora é reconhecer, Senhor, estou nessa campanha de oração pelo esposo, mas o que o Senhor quer mudar em mim? Eu estou aqui disponível, disposto para que o Senhor faça mudança em mim. Porque quando você muda, seu esposo vai mudar, os filhos vão mudar. Quando você, às vezes, tem uma ferida, tem alguma coisa que precisa ser tratada, e o Senhor trata, quem ama, transborda amor. Quem é ferida, fere. Quem é curada, cura. Se eu sou cheia de amor, eu vou transbordar amor na vida dos meus filhos e dos meus esposos. Mas se eu sou uma mulher amargurada, que tem uma falta de perdão que eu carrego, eu vou sair ferindo todo mundo. Pastor, você está doido, eu vou ferir meu marido, vou ferir meus filhos. Você fere sem sentir, é igual um viciado. Você sente a necessidade de ferir. Você fere as pessoas o tempo todo. Por quê? Porque você está ferido, você está sangrando, e às vezes você vai sangrar em cima de quem não merece. Então, a gente precisa buscar essa cura, essa mudança em nós, porque primeiro o Senhor faz em nós, e depois através de nós. Para me chegar aqui hoje, ser essa pastora, foi um tratamento que o Senhor me fez, muitos anos, não é de um dia para o outro. O de repente de Deus não é, eu quero de repente de Deus, eu comecei a campanha hoje, amanhã está tudo bem. Não, existe um processo, e não tem como a gente pular esse processo. E processo dói, gente. Processo, a gente é esmagada, mas é nesse esmagamento que sai o melhor azeite de nós. É na dor que sai o melhor azeite, é na dor que vai ser gerado o nosso milagre, é na dor da Ingrid aí, da separação, que o Senhor vai tirar o melhor dela, que vai sair o milagre dela, porque lá na frente vai ter mulheres que vai passar a mesma situação que ela está passando hoje, ela vai falar, vem cá que eu posso te ajudar, vem cá que eu tenho autoridade para te falar o que você deve fazer, porque quando eu decidi orar, confiar, ter atitudes, reconhecer que eu precisava de mudança, minha vida foi transformada, meu casamento foi restaurado. Aí lá na frente a gente vai ajudar mulheres que precisam de uma restauração do casamento. É assim que o Senhor faz. Ele usa a nossa dor para que seja gerado o nosso milagre. Amém? Eu vou falar aqui, pastora, enquanto ela falava ali, me veio muito a lembrança, um filme que eu assisti um tempo atrás, que chama Quarto de Guerra. Eu assisti esse filme foi lançado, e esse filme ensina muito sobre isso também, sobre relacionamento. Quem nunca assistiu, ou quem já assistiu, enquanto a Ingrid falava, me trouxe a lembrança. Ali no caso da história, era um casal que estava para se divorciar também, eles estavam para se separar, era um casal que não tinha união, o rapaz já estava indo ali para um outro relacionamento. Então, é um filme que ensina muito sobre essa questão da intercessão, o poder da intercessão. Então, para você que está aqui, talvez tenha alguma dificuldade com o casamento, eu recomendo que você assista esse filme. Ali você tem um exemplo claro de como nós podemos usar a Bíblia a favor do nosso casamento, a favor do nosso filho. Quando nós falamos assim, escudo de família. Hoje, no culto da tarde, nós trouxemos ali um escudo. O que é um escudo familiar? Nós pegamos, eu tenho esse hábito, eu falo por mim, eu tenho esse hábito. Nós pegamos ali um versículo do Salmo.
salmo que nós normalmente lemos enquanto família é Salmo 127, Salmo 128. Você pode orar, você pode pegar um versículo desse salmo, no Salmo 128. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentes da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Você pode pegar esses dois versículos, escrever no seu caderno, por isso que nós falamos para que cada uma tenha um caderno de oração aqui, para que cada uma tenha um caderno em prol dessa campanha. Você pode escrever esse versículo e você pode orar nesse versículo. Um tempo atrás, eu tinha uma janela de oração, um pouco antes do meu esposo se converter, mas a gente tem ali, meu esposo tem ali mais ou menos uns 3 anos de conversão junto comigo. Foi muito difícil para meu esposo se converter, ele não aceitava. Enfim, eu fiz uma campanha ali de oração que eu orava de hora em hora. Gente, era de hora em hora. Aonde eu estivesse, eu lia Isaías 61. Aonde eu estivesse, Isaías 61. Pensa, você está 1 hora da tarde dentro do ônibus, você parar e você faz, sobre mim está o Espírito do Senhor, e sobre mim está o Espírito, e sobre o Rodrigo está o Espírito do Senhor. Então, eu profetizava sobre a vida do meu esposo. Eu realmente profetizava. Eu fiz isso durante 3 meses. 3 meses, gente, 3 meses. Porque era um altar tão grande que havia sobre a vida do meu esposo, ali de idolatria. Haviam as questões também com relação a vício de bebida. Nós tínhamos um comércio onde comercializava bebida. Então, eu precisava quebrar muita coisa. Então, o direcionamento que eu recebi era o quê? Orar de hora em hora. Eu orava Isaías 61, tanto que eu sei de cor o versículo, gente. Eu orava de hora em hora mesmo. Foram 3 meses, de hora em hora. O tempo que eu tivesse acordado, eu escudava ele com esse versículo. Ficava, sobre a vida do Rodrigo está o espírito de sabedoria. Sobre a vida do Rodrigo repousa o espírito de sabedoria. Então, eu estava todo o tempo orando para que ele se convertesse. Então, foi um tratar do Senhor, foi um propósito que eu fiz. Fora isso, jejum e posicionamento de oração. Você tem que ter contato com o Senhor, devocional, ler a palavra do Senhor, ter um horário com Ele, ter esse quebrantamento com o Senhor. Você buscar Ele na sua intimidade. Sair um pouco da internet, sair um pouco da rede social, sair um pouco ali da televisão, se blinda nesse tempo. Faz um propósito com o Senhor verdadeiro ali com o Senhor. Fala com o Senhor, Senhor, eu vou fazer um propósito aqui dessa campanha de 30 dias, Senhor. Eu vou ficar 30 dias ali, eu vou jejuar por essa causa. Meu esposo, eu quero que meu esposo volte, eu quero meu casamento reconstruído, então eu vou jejuar em prol disso, 30 dias. Nesses 30 dias, pai, eu abro mão da televisão, eu abro mão da internet, eu abro mão ali da vida social, eu vou ficar só com o Senhor, eu quero o secreto com o Senhor nesses 30 dias. E busque isso diante do Senhor, faça esse acordo com Ele, não é conosco, é com Ele, faça com Ele esse acordo. Se há algo impossível na sua vida, seja radical. Você abdique de algo que te dói, algo que você sabe que vai doer em você. E tenha um posicionamento de oração. Mas é igual a irmã falou, é oração e ação. Qual ação que você vai fazer linkada com a sua oração? O que você vai abrir mão? Seja profética. Você tem alguma roupa na sua casa do seu esposo, você que está com caso de separação, que talvez tenha mais irmã aqui, seja profética. Pegue um óleo ungido. Gente, eu adoro óleo ungido. Mete a mão no óleo ungido, vai na roupa e fala, eu profetizo que fulano volta, Senhor. Eu profetizo que fulano está aqui do meu lado. Na cama, você coloca a mão na cama e ora, Senhor, eu profetizo que fulano está aqui do meu lado. Eu vejo fulano aqui do meu lado. A minha casa é perto da sua glória. O Senhor está aqui conosco o tempo todo. Meu casamento é restaurado. Seja profética. Você é a profeta da sua vida. Não precisa ninguém na sua casa profetizar para você. Você profetiza. Você profetiza. Pega a foto de vocês, eu profetizo união no casamento, eu profetizo que a minha casa é uma casa de paz, meus filhos têm paz na minha casa, eu sou uma mulher de Deus, eu profetizo que o Senhor está comigo o tempo todo. Eu não aceito, pai, ser rixosa, eu não aceito ser teimosa, quebra a minha teimosia, quebra a minha desobediência. Vá falando sobre você também, tenha esse cuidado com você. Pode falar, irmã Madalena, pode falar. Aleluia. A paz do Senhor, só para edificar o que a Pri está falando, eu cheguei a fazer um propósito também de ler o Salmo. Deixa eu entrar em Salmo.
O primeiro salmo aqui do meu esposo, oração pelo meu esposo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Eu fiz por 30 dias e eu tenho a foto. Aí eu coloquei a nossa foto do encontro de casal que a gente fez. Aí eu fiz por 30 dias e eu tenho visto as mudanças. Não por causa da separação, de algumas mudanças que ele tinha que fazer na vida dele. E assim, eu tenho bastante testemunho sobre o meu relacionamento. A minha irmã tá aí, ela também sabe. Então, assim, tudo é dentro da Bíblia, né? Eu fiz esse propósito de ler o primeiro salmo durante 30 dias e eu vi a mudança. Também em mim, né? Não só nele, né? Primeiramente em mim, igual a pastora fala. É muito, muito edificante, só para edificar o que a irmã está dizendo para a gente estar fazendo. Mas tem que agir, né? Amém. Obrigada, irmã Madalena. E é isso, irmãos. Você é a profeta da sua casa. Você tem que edificar a sua casa. Você tem que procurar fazer da sua casa um ambiente santo. Às vezes, quando nós falamos assim, seja profética, coloque a foto do seu esposo no seu caderno, faça a oração, coloque os versículos. Talvez naquela hora ali você pode fazer descrendo daquilo. Mas creia que há um porquê, há um cuidado do Senhor. Você não está aqui à toa. Não existe coincidência. Não existe, gente. Não existe. Você não veio fazer uma campanha para o seu esposo aleatória. Há um porquê. E nós cremos que nessa campanha muitas famílias serão restauradas, muitos casamentos serão restaurados. Nós cremos que haverá grandes testemunhos. Se você passar por algum tipo de luta, tiver algum tipo de dificuldade dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento durante esse tempo, vá lá no grupo, coloque no grupo, gente, orem por mim, porque hoje eu estou passando por tal situação, porque vai acontecer situações, vai acontecer empecilhos, porque o inimigo sabe que quando a vitória é grande, a dificuldade que ele vai colocar também é grande. É complicado, em nome do Senhor Jesus. Está repreendido, mas nós sabemos que é assim que ele age. E principalmente nas emoções, gente, a área emocional é batata. Ele age. É verdade. Amém, meninas? Glória a Deus. Que você possa manter na posição, que eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Se você tiver um testemunho, quiser contar amanhã, às vezes o seu testemunho, igual a Madalena contou, e às vezes para ela é uma coisa simples, mas às vezes para quem está aqui pode ser uma resposta de oração. Então não deixe de falar. O Espírito Santo fala assim, vai lá e fala. Não fica quietinho, não. Você pode estar sendo resposta de oração na vida de alguém pode se identificar com a sua história, se inspirar na sua história e falar assim, ó, se fez na vida da Renata, da Madalena, vai fazer na minha também. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente terminar e encerrar esse dia de hoje com muita gratidão no coração, né? Que você possa fazer oração aí de novo, anotar, como a Priscila falou esses dias, vamos anotar a oração todos os dias. Não esqueçam de fazer os atos proféticos para a gente declarar amanhã. Não esqueça de escrever a cartinha aí, as amarguras, a falta de perdão, às vezes, que você tem em relação ao seu marido, as palavras que ele te falou, te feriu, escreve tudo ali para a gente fazer o ato profético na sexta-feira, que eu creio que vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Amém? Uma mulher posicionada, ela muda o seu destino e das suas próximas gerações. Essa é a frase que o Senhor me deu lá no começo do meu ministério. Porque quando eu me posiciono, eu não mudo só a minha história, eu mudo a minha história das minhas próximas gerações. Quando a Rainha Esté se posicionou, ela não mudou a história somente dela, ela mudou a história de uma nação. Você tem ideia do que é um posicionamento? Aquela mulher mudou a história de uma nação, de um povo. Então, o seu posicionamento hoje não vai mudar só o seu casamento, não. Vai mudar gerações, vai mudar a vida de suas filhas, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e é um legado que a gente vai deixar, né? Não sei se foi aqui ou não sei aonde que eu vi hoje, alguém falando, né? Mãe, ora por mim, porque tá vendo o que a gente está fazendo. A Fabrícia que colocou, né? Que o marido dela falou que ela não é tão fiel quanto ela, agora eu lembrei. E quer dizer, às vezes ele não fala nada com ela, às vezes ele nunca chegou perto dela para falar que ela é uma mulher de oração, mas ele está vendo
o posicionamento dela, está na oração da madrugada, está na oração do esposo, está na oração da tarde, está no grupo de oração, está no culto de tarde. Então, assim, ele está vendo que ela é uma mulher de oração. E quando as coisas apertam, ele vai lá e vai falar: Fabrício, você ora por mim. Fabrício, pede aquelas mulheres lá que você acompanha lá para ficar orando. Eu sei que tem algumas pessoas, uns maridos aí que não gostam nem de ouvir minha voz. A Ivani falava que o marido dela não gostava nem de ouvir minha voz, mas depois que ele veio para o meu aniversário, agora ele me ama também, gente. Agora ele fala: você não vai lá ouvir ela, não? Mas no começo, às vezes, seu marido, só de ouvir minha voz, ele já vai querer que você saia desse grupo e não suporta a voz dessa pastora, porque é espiritual, gente. É aonde que você está buscando a sua transformação. Então, muitas das vezes, o marido não vai nem querer escutar a voz da pastora, a voz da Priscila, e está tudo bem. Amém? Lembrando que tem a oração da madrugada, né, pastora? As meninas, se quiserem fortalecimento na oração, venham para a madrugada também. Né? Às 3 horas da manhã, a pastora está ali na oração da madrugada. Também é um modo de se revestir, também é um modo de se fortalecer. Às 3 horas da manhã é um horário profético, né? Estejam ali na madrugada. Coloquem diante do Senhor a sua causa. Se é uma causa de libertação, se é uma causa que precisa de libertação, a madrugada é a chave, gente. E aí a gente começa a oração destronando. Então, vamos supor, igual a Ingrid falou aí, né, que o marido dela já está relacionando com outra mulher. E uma das coisas que eu oro muito na oração da madrugada é destronando o espírito de encantamento. Porque o espírito de encantamento traz separação e traz divórcio. Então, primeiro a gente destrona e depois a gente entrona na presença de Deus. Então, a gente destrona aquele espírito de encantamento e depois a gente já entra entronando na presença de Jesus, declarando que você e sua casa servirá ao Senhor, declarando, faça atos proféticos, que você vai ter um casamento abençoado, doce como mel. Começa a fazer atos proféticos. Como a Priscila falou, né? Já vai lá, unge a roupa dele, já começa a profetizar que ele vai estar aí do seu lado, já começa a arrumar a cama como se ele já estivesse aí com você, arruma ali o lado, o travesseiro dele, as roupas dele, a gaveta, as coisas, tudo que ele vai voltar, como atos proféticos. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Quem quer orar aí para a gente encerrar? Quem quer orar e fazer uma oração de encerramento aí, em nome de Jesus, eu aguardo vocês às 3 da manhã. A pastora Wanda está aí, pastora. Posso orar, pastor? Pode. Eu vou fechar a câmera que a gente fica mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu venho neste momento, Pai, mais uma vez, diante da tua presença, agradecer por essa união aqui com as irmãs, por essa janela aberta, que o Senhor continue abençoando a vida da pastora Andréia, a vida da Priscila, que traz esse conhecimento, Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, com cada mulher aqui, que esses pedidos, esses atos proféticos, Senhor, alcançam o trono do Senhor e que nós vamos, Senhor, contar, Senhor, o nosso testemunho, Senhor, no final dessa campanha. O Senhor vem quebrar todo impedimento, Senhor. Vem abençoar essas mulheres, Pai, que estão aqui buscando, Pai, diante de Ti. O conforto, Pai, o consolo, o conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por esse segundo dia dessa campanha, orando pelos esposos, que o Senhor nos conduz, Senhor, e nós fazemos, Senhor, o seu pedido, Pai, de estar, Pai, orando no Senhor, pelos nossos esposos, pela nossa família, pela nossa mudança, pela mudança dele, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas mulheres aqui, Pai, que elas venham, Senhor, se posicionar, Senhor, e ser constante, Pai, nessa oração, e que o Senhor abençoe a vida de cada uma de nós nessa noite, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, pela essa rica oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais nossos dias e nossa vida. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Gratidão por cada uma que está aqui. A única coisa que é proibida aqui é desistir, é parar no meio do caminho. Proibido ficar parada no meio do caminho. Nós somos mulheres que estamos abastecidas, cheias do Espírito Santo, e se alguma
estiver parada no meio do caminho, nós vamos lá pegar e dividir o combustível com ela, falar, vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu tenho combustível de sobra para dividir com você e não deixar você ficar parada no meio do caminho. Então, uma coisa que eu aprendi nesse encontro desse final de semana, o Senhor está conosco todos os dias, Ele nunca vai te abandonar, e pode ser que vai aparecer uma situação de medo que vai te confrontar, e o Senhor fala, eu vou te levar para o outro lado do mar. Não importa se não tem passagem, como o povo que ia atravessar, né, ali o Mar Vermelho, o Senhor fechou, colocou terra para eles passar, e eu tive um desafio nesse encontro, que eu precisava passar do outro lado, e não tinha passagem. Tinha um rio. E eu tenho muito medo de altura, e o Senhor falou comigo, eu estou com você, filha, todos os dias, você acha que eu vou te abandonar hoje? E eu passei em algo ali que era na altura, eu tenho muito medo, e eu passei louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor, e Ele falou, eu estou contigo, só confia. Então, muitas das vezes vai acontecer situações na nossa vida que a gente tem medo, que vai ser o nosso confronto, para ver se a gente confia nele de verdade. E nessa situação que eu passei, eu só entendi e aprendi a confiar mais nele, que ele vai passar comigo e vai me levar para o outro lado, ele não vai me deixar ficar parado. Então, que a gente possa confiar todos os dias que o Senhor está conosco, que ele não vai nos abandonar. Como fala naquele louvor, né? Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Às vezes as ondas estão agitadas, mas o Senhor manda te falar nesta noite que você não vai parar e que Ele vai atravessar o mar com você. Você só precisa confiar. Você só precisa crer que Ele vai estar com você. Seja forte e corajosa. Amém? Glória a Deus. Beijo para todos. Uma noite abençoada. A oração de 3 horas da manhã, tem o link também para a gente entrar? Tem. Pois pronto, eu vou participar sim, se Deus quiser. Essa madrugada eu vou colocar o link aqui no grupo de oração dos esposos, porque eu sei que muitos não estão no grupo do jejum, a gente coloca o link aqui no grupo de oração do esposo também, tá bom? Tá bom, pastora, obrigada, paz do Senhor. Deus abençoe a todas, bom descanso, vão dormir agora para acordar às 3 horas da manhã, amém, meninas? Beijos para todos, beijo, pastora Wanda, beijo, Eliane, Fabrícia, Juliane, Ingrid, Madalena, Graciana, Fabrícia, Renata, todas que estão aqui, não estou vendo o nome de todas, não. Deus te dê uma boa noite de sono, bom descanso. Depois eu envio o link do grupo, tá? Depois eu vou colocar o link lá na oração do jejum, Pri, na oração do esposo, do link do jejum, porque lá no link do jejum que a gente põe tudo. Todos os links que tem de culto, tudo que tem a gente coloca lá, tá bom? Beijos e bom descanso para todos e até amanhã, às 10 horas novamente. Boa noite.